Sabe aquele momento em que você descobre, de uma vez por todas, quem realmente está ao seu lado? Pois foi exatamente isso que vivi no dia em que fui humilhada pela minha própria família, no aniversário da minha mãe, uma festa que, ironicamente, eu mesma ajudei a pagar. Diante de mais de 120 convidados, ouvi coisas que nenhuma filha mereceria ouvir, e naquele instante percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. O que eles não esperavam era que a mulher que sempre consideraram fraca tivesse forças para virar o jogo. E quando virei, eles pagaram um preço alto, mais alto do que poderiam suportar. Se você quer entender como tudo aconteceu e até onde eles foram para tentar me derrubar, fica comigo até o final. Essa história vai te surpreender. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro da minha própria casa, eu ocupava um lugar invisível. Cresci observando meus pais cercarem minha irmã, Lívia, com uma atenção quase sufocante, enquanto para mim sobravam apenas migalhas de reconhecimento. Com o tempo, aprendi a aceitar que, se quisesse conquistar algo, teria que fazer por mim mesma, e foi exatamente o que fiz. Aos 28 anos, já havia construído uma carreira estável como analista financeira em Belo Horizonte, tinha meu apartamento, meu carro e uma vida organizada. Ainda assim, todos os meses eu enviava dinheiro para meus pais e para minha irmã, tentando, de alguma forma, comprar um lugar que nunca me deram, o de filha. O convite para a festa de aniversário da minha mãe chegou como uma surpresa. Fazia quase um ano que eu não era chamada para nenhum almoço de família, e confesso que, por um breve segundo, achei que talvez algo tivesse mudado. A mensagem era curta, quase automática, mas mencionava que seria importante minha presença. Acreditei. Trouxa, talvez. Mas acreditei. E por acreditar demais, acabei ajudando a pagar mais da metade da festa, o buffet caríssimo, a decoração com flores importadas, a banda ao vivo, o salão no bairro mais nobre da cidade. Não fiz por obrigação, fiz porque queria, mais uma vez, tentar agradar. Mas nada poderia ter me preparado para a cena que vivi naquela noite. Assim que entrei no salão, senti olhares curiosos, mas nenhum abraço caloroso. Minha mãe, vestida com um longo dourado que parecia reluzir sob as luzes, me viu e caminhou até mim com um sorriso que durou menos de 2 segundos. Parou à minha frente, segurou meu braço e soltou, com a suavidade de quem comenta o clima: "Te convidamos por pena, então não fique muito tempo, tá?" Senti minha respiração travar. Antes que eu pudesse reagir, Lívia se aproximou, segurando uma taça de espumante e completou: "Enquanto está aqui, vê se fica num cantinho. Não se mistura muito, não. A festa da mamãe é importante, você sabe como é, não estraga." Algumas pessoas ouviram. Outras fingiram não ouvir. Mas eu simplesmente permaneci ali, imóvel, tentando compreender como aquelas duas tinham coragem de me humilhar diante de quase 120 convidados, sendo que sem o meu dinheiro, aquela festa sequer teria acontecido. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou de um jeito irreversível. A dor que senti não era nova, mas era definitiva. Ali, cercada por risos que pareciam ecoar em câmera lenta, percebi que nada que eu fizesse mudaria o lugar que eles me reservavam na família, o de alguém descartável. Foi nessa noite que tomei uma decisão silenciosa, mas poderosa. Uma decisão que iniciaria uma reação em cadeia que meus pais e minha irmã jamais imaginaram. Eles não sabiam, mas estavam prestes a sentir, pela primeira vez, o peso das próprias escolhas. E eu, finalmente, estava aprendendo a me escolher. Depois da humilhação, eu saí do salão tentando manter a postura. Minha visão estava turva, mas não derramei uma lágrima. Não diante deles. Não diante de quem torcia para me ver quebrada. Caminhei até o jardim lateral do salão, onde quase ninguém passava, e respirei fundo. A grama recém-cortada exalava um cheiro fresco que contrastava com o amargor que eu sentia no peito. Ali, sozinha, percebi que tinha chegado ao limite. Eu estava cansada de tentar provar meu valor para quem nunca quis enxergar. Peguei o celular e entrei no aplicativo do banco. Era um gesto simples, quase automático, mas carregava um peso gigantesco.
abri a aba das transferências programadas. Lá estavam elas, 3 depósitos mensais, um para meu pai, outro para minha mãe, outro para Lívia. Juntos, somavam uma quantia que eu me esforçava muito para manter. Eu respirava fundo toda vez que via meu extrato, mas continuava, achando que isso traria alguma aproximação. Toquei no primeiro agendamento. Cancelei. No segundo. Cancelei. No terceiro. Cancelei. 3 confirmações. 3 liberdades. Meu coração acelerou, não pela culpa, mas pela sensação de alívio. Eu finalmente havia parado de alimentar pessoas que me feriam, e que, no fundo, se achavam no direito de continuar fazendo isso. Voltei para o salão apenas para pegar minha bolsa. Minha mãe me observou atravessando o espaço, mas não disse nada. Talvez tivesse medo de eu criar alguma cena. Como se eu fosse capaz de fazer algo tão inadequado, como ela mesma dizia. A verdade é que, naquela noite, eu não precisava de confrontos. Só precisava ir embora. Peguei um carro por aplicativo e fui para meu apartamento. No trajeto, observei pelas janelas da cidade as luzes de Belo Horizonte piscando, como se a noite estivesse tentando me lembrar que ainda existiam motivos para continuar. Mas, dentro do carro, a única coisa que eu sentia era a exaustão acumulada de anos. Cheguei em casa, tirei os sapatos, sentei no chão da sala e finalmente chorei. Não um choro desesperado, mas um choro de libertação. A festa, a humilhação, o desprezo, tudo isso parecia se dissolver enquanto eu deixava meu corpo desaguar uma dor que carregava desde a adolescência. Quando me levantei, algo estava diferente. O silêncio do apartamento não me incomodava como antes. Pela primeira vez, aquele espaço parecia ser realmente meu, um lugar onde ninguém me diminuía, onde eu tinha paz. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. 23 mensagens no grupo da família. O nome do grupo? Família Unida. Irônico. Minha mãe perguntava onde eu tinha ido, como se realmente estivesse preocupada. Meu pai mandava mensagens mais secas, dizendo que eu tinha sido infantil ao sair da festa sem me despedir. E Lívia, claro, não decepcionou. Você ficou magoada por tão pouco? Sério isso? Ignorei todas. No início da tarde, meu pai me ligou. Não atendi. Ele ligou de novo. E de novo. Quando o telefone tocou pela 5ª vez, eu aceitei, mas para acabar logo com aquilo. Mariana, o que foi aquilo ontem? Ele perguntou, sem esconder a irritação. Sua mãe ficou decepcionada com a sua atitude. Respirei fundo antes de responder. Acho que vocês dois ficaram tão ocupados organizando a festa que esqueceram de como falar comigo com respeito. Ele fez um barulho impaciente. Olha, não vamos começar com drama. Sua mãe estava nervosa, e você sabe como sua irmã é impulsiva. Você tem que entender. Chega, pai. Interrompi. Eu entendi a vida inteira. Agora vocês que vão ter que entender. Houve silêncio por alguns segundos, até que ele perguntou, e por que suas transferências foram canceladas? Ah? Então era isso. Porque eu não vou mais bancar quem me trata como lixo. Antes que ele pudesse responder, desliguei. Naquele momento, eu não fazia ideia das consequências que essa decisão traria. Só sabia que era a primeira vez que eu escolhia a mim mesma, e que isso, por si só, já era uma revolução. Mas enquanto eu respirava aliviada, minha família começava, silenciosamente, a se desesperar. E eu ainda descobriria até onde eles iriam para tentar recuperar o controle que achavam ter sobre mim. Os dias seguintes foram um silêncio estranho. Após a ligação do meu pai, ninguém mais tentou falar comigo. O grupo da família permaneceu sem mensagens, como se todos estivessem digerindo o impacto da minha decisão. Eu imaginava que algo estava sendo articulado, mas ainda não tinha ideia da proporção. Minha paz durou exatamente 6 dias. Naquela manhã de sábado, eu estava terminando meu café quando o interfone tocou. A voz do porteiro soou hesitante. Dona Mariana, seu pai está aqui. E, sua mãe também. Senti meu estômago embrulhar.
Respirei fundo, agradeci e pedi para liberá-los. Eu sabia que evitá-los só prolongaria o inevitável. Quando abri a porta, encontrei os dois parados no corredor, com expressões que misturavam irritação, desespero e uma estranha tentativa de parecerem ofendidos. "Podemos entrar?" Minha mãe perguntou, sem esperar resposta. Eles se acomodaram no sofá como se estivessem na própria casa. Eu permaneci de pé. "Mariana", meu pai começou, "precisamos conversar seriamente. Você nos deixou em uma situação complicada." Eu o encarei, esperando que ele explicasse. "Com o cancelamento das suas transferências, algumas contas ficaram sem pagar", e ele continuou, ajeitando os óculos. "E, também, estávamos contando com aquele valor para resolver algumas pendências da Lívia." Eu soltei um riso curto, incrédulo. "Conta atrasada? Pendência da Lívia? Vocês querem que eu volte atrás para isso?" Minha mãe se inclinou para frente, com aquela expressão que ela usava quando fingia sensatez. "Mariana, não seja dramática. Você sabe que a sua irmã está passando por dificuldades. Está desempregada, o carro dela deu problema, e ela ainda está pagando aquele empréstimo, que vocês mandaram ela fazer", rebati. "E que eu pagava metade da parcela. A propósito, vocês já perguntaram como eu estou?" Um silêncio desconfortável tomou a sala. Eu sabia a resposta. "Nós sempre nos preocupamos com você", minha mãe respondeu, com a voz irritantemente calma. "Mas, sinceramente, você deixou a gente numa saia justa. Você sabe que seu pai não tem condição de arcar com tudo." "Engraçado", continuei, "porque quando eu pedi um pouco de respeito na festa, ninguém se preocupou com a minha condição emocional. Mas agora que o dinheiro acabou, vocês aparecem aqui como se fossem vítimas." Meu pai se mexeu no sofá, visivelmente desconfortável. "Você está interpretando tudo errado. O que aconteceu na festa foi um mal-entendido. Sua mãe estava ansiosa", a Lívia exagerou. "Exagerou?" Interrompi, com um riso amargo. "Ela me mandou ficar num canto sem estragar a festa. E vocês ficaram calados." Minha mãe revirou os olhos. "Ah, Mariana, você sempre faz tempestade em copo d'água." Aquela frase foi a última gota. Eu me ajoelhei emocionalmente tantas vezes por eles que não percebia mais o quanto me diminuíam. Mas agora estava nítido. Cristalino. "Vocês precisam entender", falei, firme, "que a partir de agora, cada escolha que fizerem é responsabilidade de vocês. Eu não vou mais financiar irresponsabilidade nem agressões disfarçadas de família." Minha mãe suspirou alto, como se estivesse exausta de lidar comigo. "Sabia que você seria egoísta assim." Ela se levantou. "A verdade é que a gente sempre esperou mais de você. Sempre te demos tudo." Eu ri, sem conseguir conter. "Vocês nunca me deram nada além de obrigação. Eu trabalhei desde os 17 anos. Paguei minha faculdade. Paguei as dívidas da casa. Paguei os luxos da Lívia. Paguei o plano de saúde de vocês. E mesmo assim nunca fui suficiente." Ela ficou imóvel por alguns segundos, como se não tivesse argumentos. Meu pai levantou logo em seguida. "Se é assim que quer, tudo bem. Mas não venha nos procurar quando perceber que a família é o que mais importa. A minha paz importa mais." Respondi, abrindo a porta para que saíssem. Eles saíram sem olhar para trás. O corredor se fechou, o silêncio voltou, e com ele uma onda de alívio, mas durou pouco. Poucas horas depois, recebi uma notificação no celular, uma tentativa de acesso não autorizado à minha conta bancária. Minutos depois, outra, tentativa de alterar meus limites de transferência. E mais tarde, uma terceira, tentativa de redefinir minha senha. Meu coração acelerou. E naquele instante, eu soube, meus pais e minha irmã não aceitariam perder o controle tão facilmente. A guerra deles tinha começado. Mas eu estava pronta. A primeira coisa que fiz após ver as notificações foi ligar para o banco. Expliquei as tentativas de acesso, pedi o bloqueio temporário da conta e solicitei um novo token digital.
O atendente foi atencioso, mas sua pergunta final ainda ecoava na minha cabeça: a senhora desconfia de alguém próximo? A resposta veio antes mesmo de eu pensar. Sim, eu desconfiava. E muito. Passei o resto da tarde mudando senhas, ativando autenticações adicionais e revisando cada detalhe da minha vida digital. Era impressionante como, mesmo adulta, independente e morando sozinha, eu ainda precisava me proteger da própria família. No início da noite, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número que não estava salvo. Precisamos conversar. Assunto sério. Lívia, revirei os olhos. Bloqueei. Eu sabia reconhecer quando o desespero começava a fazer barulho. Mas a calmaria durou pouco. Às 8 da noite, alguém começou a bater na minha porta, primeiro de forma delicada, depois com insistência. Olhei pelo olho mágico e quase ri de nervoso. Lívia estava ali, vestida como se tivesse saído correndo de casa, segurando a bolsa com força. Abri a porta apenas o suficiente para aparecer no vão. O que você quer? Precisamos conversar, ela disse, respirando rápido. É urgente. Pois fale daqui mesmo. Ela olhou para os lados, como se estivesse temendo ser vista. Mariana, você cortou a nossa única renda fixa. A mãe surtou, o pai está desesperado, e eu estou. Ela colocava a mão na cabeça, como se não soubesse por onde começar. Você está colhendo o que plantou, respondi, sem emoção. Não fala assim. Ela reclamou, com a voz embargada. Você sabe que sempre fui mais sensível, que sempre precisei de ajuda. Sensível? Interrompi, com um riso irônico. Você me humilhou diante de 120 pessoas, Lívia. Pediu para eu ficar num canto como se eu fosse um incômodo. Você não tem noção de nada do que eu senti. Ela ficou muda por alguns segundos, mordendo o lábio como se tentasse encontrar um lado vítima na história. Eu estava nervosa, murmurou. A mãe pediu para eu te afastar um pouco porque você chamava atenção demais. Ela disse que a festa era dela e que você ia estragar tudo. Aquilo me atingiu como uma lâmina fria. Minha mãe sempre foi hábil em parecer refinada enquanto manipulava tudo ao redor. Era típico. E você achou que humilhar sua própria irmã era o melhor caminho? Perguntei, sem esconder o desprezo. Ela desviou o olhar. Eu só fiz o que achei que agradaria a eles. E ali estava a verdade. Lívia vivia para agradar. Eu vivia para sobreviver. Olha, Mariana, por favor, ela juntou as mãos, quase suplicando. Você sabe que estou cheia de dívidas, que o meu carro quebrou e que o pai não tem mais como me ajudar. Se você não reativar as transferências, eu vou afundar. Então aprenda a nadar, respondi, fechando a porta lentamente. Porque eu não vou te salvar mais. Antes que a porta se fechasse completamente, ela segurou o batente. Se você não nos ajudar, ela disse, com a voz baixa, quase sombria, o pai vai tomar providências. Minha mão congelou na maçaneta. Que tipo de providências? Ela respirou fundo, talvez arrependida do que tinha acabado de sugerir. Ele está dizendo que tem direitos, que você tem obrigação de ajudar, que ele pode provar que parte do seu dinheiro deveria ser nosso. Eu soltei uma gargalhada incrédula. Direitos? Ele quer o quê? Entrar na justiça para eu bancar vocês? Ela não respondeu. E isso disse tudo. Soltei o batente, deixando a porta bater, encerrando a conversa. Encostei a testa na madeira por alguns segundos, tentando processar o absurdo. A ironia era tão grande que quase doía. Depois de uma vida inteira sendo tratada como peso morto, agora eu era indispensável, não como pessoa, mas como fonte de renda. Naquela noite, decidi que precisava estar um passo à frente. Procurei a melhor advogada de direito de família da cidade, alguém que eu conhecia apenas por reputação. Enviei uma mensagem pedindo uma consulta urgente. Ela respondeu em menos de 10 minutos, podemos nos encontrar amanhã às 16 horas. Situações desse tipo são mais comuns do que imagina. Aquilo me surpreendeu. Mais comuns do que imagino? Significava que eu não era a única filha usada como banco emocional e financeiro.
No dia seguinte, chegando ao escritório da advogada, percebi que ela era ainda mais imponente do que eu lembrava. Seu tom firme me trouxe uma segurança que eu não sentia havia anos. Expliquei tudo: as humilhações, as chantagens, as tentativas de acesso à conta, as ameaças veladas. Quando terminei, ela cruzou as mãos sobre a mesa e disse: Mariana, você fez a coisa certa ao me procurar. Já vou te adiantar, seus pais e sua irmã não têm qualquer direito legal sobre o seu dinheiro. Mas, pelo que descreveu, eles podem tentar criar situações para te prejudicar. E precisamos estar preparadas. Ela respirou fundo e concluiu: se a sua família acha que pode te tomar algo, é porque acredita que você ainda tem medo deles. E isso precisa acabar. Saí dali com uma mistura de alívio e tensão. Eles estavam tentando me atingir. Mas agora, eu não estava mais sozinha. E eu mal podia imaginar até onde iriam na tentativa desesperada de recuperar o que nunca lhes pertenceu. Os dias seguintes correram em um silêncio incomum. Nem meus pais, nem Lívia tentaram contato. E isso, vindo deles, era um péssimo sinal. Eles nunca desistiam tão rápido. Quando pessoas acostumadas a controlar alguém ficam quietas, é porque estão preparando algo. Minha advogada, doutora Renata, já havia entrado com um pedido preventivo para bloquear qualquer tentativa indevida de movimentação nas minhas contas. Ela também orientou que eu guardasse todas as mensagens, notificações e prints das tentativas de invasão. Tudo isso pode ser útil se eles avançarem para um ataque mais direto, ela dissera. Naquela semana, eu tentava concentrar minha atenção no trabalho, mas era impossível. Eu estava mais alerta que nunca. Qualquer ligação desconhecida me fazia estremecer. Qualquer notificação do banco acelerava meu coração. Eu sabia que minha família estava prestes a dar um passo maior, e eu estava certa. Na manhã de sexta-feira, quando cheguei ao trabalho, encontrei uma surpresa nada agradável. O setor jurídico da empresa havia me enviado um e-mail solicitando que eu comparecesse imediatamente à sala de reunião. Meu chefe também estaria presente. Meu estômago afundou. Quando entrei na sala, todos estavam sérios. Meu chefe deslizou um envelope sobre a mesa. Mariana, recebemos isso hoje cedo. Abri o envelope e meu sangue gelou. Era uma notificação extrajudicial assinada pelo advogado do meu pai, alguém que eu só tinha visto uma vez na vida. O documento dizia, em termos formais e distorcidos, que meus pais alegavam ser financeiramente dependentes de mim, e que eu teria abandonado obrigações morais e familiares, prejudicando-os emocional e economicamente. Eu senti o ar faltar. Isso é sério? Perguntei, minha voz quase sumindo. Meu chefe suspirou. Nós não podemos nos envolver em conflitos familiares. Mas você precisa resolver isso rapidamente. Não queremos problemas jurídicos envolvendo funcionários. Meu rosto queimava de vergonha. Eles tinham conseguido exatamente o que queriam: expor-me, me envergonhar, tirar minha paz, como sempre fizeram. Assim que deixei a sala, liguei para a doutora Renata. Ela atendeu na primeira chamada. Mariana, já esperava por isso, disse ela, com uma calma irritante. Eles estão tentando construir uma narrativa de dependência para justificar uma ação judicial. Mas isso não tem fundamento algum se você nunca foi legalmente obrigada a sustentá-los. Precisamos agir rápido. Eles envolveram meu trabalho. Exclamei, exausta. Estão tentando destruir a minha reputação. Sim. Porque é a única arma que eles têm. Quando alguém perde o acesso ao seu dinheiro, tenta atacar sua estabilidade. Mas confie em mim, isso não vai longe. Vamos responder formalmente ainda hoje, e também posso solicitar que sua empresa seja orientada sobre a ilegalidade disso. Aquilo me trouxe um pouco de fôlego. Mas o pior ainda estava por vir. No final da tarde, ao sair do trabalho, encontrei Lívia encostada no capô do meu carro, os olhos vermelhos, a postura agressiva. Você está destruindo a nossa família. Ela disparou assim que me viu. A mamãe passou mal ontem. O papai teve uma crise de pressão. Tudo isso é culpa sua. Culpa minha? Parei a 2 metros dela.
Eu não pedi para vocês mandarem notificações extrajudiciais para o meu trabalho. Não pedi para tentarem mexer nas minhas contas. Vocês passaram todos os limites. Nós fizemos o que tivemos que fazer. Ela gritou, batendo o pé como uma criança mimada. Você tirou tudo da gente. É justo que a gente lute. Lutar pelo quê, Lívia? Perguntei, com a calma mais venenosa que encontrei. Pelo meu dinheiro? Pela minha vida? Pelo controle que vocês acham que têm sobre mim? Ela empurrou meu ombro, desesperada. Você devia ser grata. A família é tudo que alguém tem. A família que você conheceu, respondi, tirando a mão dela do meu corpo, nunca existiu para mim. Ela abriu a boca, mas fechou em seguida, como se tivesse percebido que não tinha argumento. Você vai se arrepender, murmurou. O papai disse que, se precisar, vai te levar para a justiça. E ele disse que vai ganhar. Eu a encarei com uma serenidade que parecia estranha até para mim. Pode tentar. Estou pronta. Ela saiu andando, tropeçando nos próprios saltos, como se fugisse de uma verdade que sempre soube, mas nunca quis encarar. Quando cheguei em casa, encontrei meu prédio agitado. O porteiro me chamou imediatamente. Dona Mariana, precisávamos avisar. Seus pais e sua irmã estiveram aqui mais cedo. Queriam subir de qualquer jeito. Disseram que tinham o direito de família. Tentaram forçar a entrada. Tivemos que chamar a segurança. Eu fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Era isso. Eles tinham perdido completamente o controle e agora estavam ultrapassando fronteiras legais. Meu celular vibrou, uma mensagem da advogada. Boa noite, Mariana. Acabei de enviar a resposta formal para o advogado do seu pai. E amanhã vamos entrar com uma medida protetiva patrimonial. Está na hora de mostrar que você não está brincando. Sentei no sofá, aliviada, mas também profundamente triste. Eu nunca quis guerra. Nunca quis confronto. Eu só queria respeito. Mas minha família transformou tudo em uma disputa de poder. E mal sabiam eles, a virada estava mais perto do que imaginavam. Acordei no sábado com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. O clima estava abafado, o céu nublado, e até o silêncio do meu apartamento parecia diferente. Preparei um café forte e sentei à mesa, tentando organizar meus pensamentos, quando o telefone tocou. Era a doutora Renata. Mariana, tenho atualizações importantes, disse ela, em tom firme. A resposta enviada ontem já surtiu efeito. O advogado do seu pai recuou em parte das alegações, mas vocês ainda precisam se resguardar. Vou protocolar a medida protetiva patrimonial ainda hoje. Eles podem tentar algo pior? Perguntei. Podem tentar tudo, ela respondeu. Mas não vão conseguir nada. Você tem renda própria, independência, e não há qualquer obrigação legal de mantê-los financeiramente. Contudo, prepare-se, quando alguém perde o acesso ao que não lhe pertence, costuma agir de forma imprevisível. A ligação terminou, mas as palavras dela continuaram pulsando na minha mente. E, de fato, não demorou muito para o imprevisível chegar. Por volta do meio-dia, recebi uma notificação da portaria, minha mãe estava lá embaixo. Pedi que não autorizassem a entrada, mas a porta giratória permitia que visitantes aguardassem no hall interno, e foi lá que ela ficou. O porteiro avisou, ela parece alterada. Eu desci, não porque queria vê-la, mas porque não queria escândalos no meu prédio. Quando cheguei ao hall, encontrei minha mãe sentada em uma das poltronas, o rosto vermelho, os olhos inchados. Mas não era tristeza. Era ressentimento puro. Eu espero que você esteja satisfeita, ela começou, sem sequer me cumprimentar. Você destruiu a nossa família. Seu pai está passando mal. A Lívia está trancada no quarto chorando. E tudo por quê? Por causa de dinheiro. Não foi por dinheiro, respondi, mantendo distância. Foi por respeito. Respeito que vocês nunca me deram. Ela levantou bruscamente.
Respeito? Respeito? Repetiu, rindo de forma amarga. Você sempre foi uma ingrata. Sempre foi fria. Sempre quis ser melhor que os outros. Eu inspirei profundamente, tentando manter a calma. Eu trabalhei. Eu estudei. Eu lutei pelo que tenho. Nunca pedi nada. E por isso acha que pode nos virar as costas? Ela rebateu, colocando as mãos na cintura. Você deve ajudar sua família. É obrigação moral. Moral? Perguntei, quase rindo. A mesma moral que te fez me humilhar na frente dos seus convidados? A mesma moral que me fez pagar mais da metade da sua festa para depois ser tratada como lixo? Ela empalideceu. Eu estava nervosa, e você usou isso como autorização para me destruir em público. Ela desviou o olhar. Não porque sentiu culpa, mas porque percebeu que não tinha mais argumentos. Você ainda vai precisar da gente, Mariana, disse ela, com a voz baixa, quase venenosa. E quando isso acontecer, não conte conosco. Eu dei um passo à frente, firme. Pode ter certeza disso, eu nunca mais vou precisar de vocês. O silêncio se instalou. Ela piscou algumas vezes, como se tivesse levado um tapa invisível. Muito bem, disse ela, endireitando a postura. Então estamos cortando relações com você. Oficialmente. Eu soltei um sorriso discreto. Vocês nunca tiveram relações comigo para cortar. Ela apertou a bolsa e saiu sem olhar para trás. Naquele momento, senti não alegria, mas um alívio seco. Era o fim de uma longa tentativa de pertencer a um lugar que nunca foi meu. Mas ainda havia mais uma camada dessa história. Na segunda-feira, ao chegar ao trabalho, encontrei uma notificação do jurídico interno, assunto resolvido. A notificação extrajudicial havia sido invalidada, considerada abusiva. O advogado do meu pai recuou completamente após a resposta da doutora Renata e, segundo o relatório, havia confessado que o caso foi mal orientado. Tudo arquivado. Minha reputação estava limpa. No final do expediente, recebi uma ligação inesperada da doutora Renata. Mariana, acabei de receber um documento que talvez você queira ver. Seu pai desistiu de qualquer tentativa judicial, e encaminhou um pedido formal de desculpas através do advogado dele. Eu gelei. Desculpas? Não se anime, disse ela. Não é pessoal. Ele só percebeu que não teria chance legal. É uma forma de encerrar o assunto de forma menos vergonhosa para ele. Entendi, respondi. Desliguei, sabendo que aquelas desculpas não significavam nada. Não havia arrependimento. Apenas autopreservação. Cheguei em casa, tomei um banho quente e sentei na varanda. O céu estava bonito, tingido de um azul profundo. Pela primeira vez em muitos anos, senti um tipo de silêncio que não pesava, ele acolhia. Eu estava sozinha. Mas nunca tinha me sentido tão livre. Naquela noite, percebi que minha família tinha tentado me quebrar repetidas vezes, emocionalmente, socialmente, financeiramente. E falharam. Porque finalmente eu tinha entendido algo essencial, eu não precisava deles para existir. E muito menos para ser feliz. Enquanto observava as luzes da cidade, fiz uma promessa silenciosa: dali em diante, eu seria a única responsável pela minha vida. E nunca mais permitirá que alguém, por mais que compartilhasse meu sangue, tivesse poder para diminuir quem eu sou. A história com eles terminou ali. E a minha, a verdadeira, estava só começando. Se essa história mexeu com você, já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que publico por aqui. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais conteúdos como este. Agora me conta nos comentários, você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria coragem de se afastar de quem só te machuca, mesmo que seja da própria família? Quero muito saber a sua opinião. E aproveita para comentar também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque assim eu posso passar lá nos comentários e te deixar um coração especial.
Compartilhe essa história com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem de força e liberdade. Às vezes, uma história como essa pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Obrigada por acompanhar até aqui, e não esquece, sua paz vale mais do que qualquer laço que te machuca. Nos vemos na próxima história.